Shalom, shalom, glória a Deus, em nome de Jesus. E esta é a segunda semana do nosso propósito. Amém? Em nome de Jesus. Segunda semana de 7 que nós estamos aqui buscando. Shalom, shalom, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E nós entramos na segunda semana do propósito de 50 dias de Yom Teruah. Amém, queridos? Em nome de Jesus, é a segunda semana em que nós estamos nos colocando diante do Senhor e nos aproximando do Senhor, buscando a santa presença do Senhor. Nós tivemos um final de semana aqui na nossa cidade, muito abençoado, onde nós participamos ali de um momento muito importante numa chácara, foi uma bênção, um sítio, né? Não, era uma fazenda. Muito bacana, o Senhor falou muito, muito poderosamente conosco e exclusivamente essa madrugada, essas 2 horas da manhã, o Senhor eu acordei e o Senhor me acordou e trouxe para mim muitas partes, muitos cenários, alguns sonhos e algumas revelações. E, e eu corri para me escrever e não esquecer de nenhum detalhe, porque tinha muitas coisas. Eu falei, meu Deus, me deu conteúdo para a semana. Foi muito poderoso mesmo, queridos, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por essa segunda semana. Colocando essa segunda semana de 7, que nós estamos, Senhor, no propósito de Yom Teruah, aonde nós estamos sendo convocados para um arrependimento de coração. Nós queremos manifestar a tua graça, Senhor. Pai, nos ajuda, Senhor. Nos ajuda porque a cada manhã suas misericórdias se renovam. E é por causa dela que nós não somos consumidos. E nessa segunda-feira, Senhor, nós queremos nos revestir com o capacete da salvação, acionando a sabedoria do Senhor, que é o espírito que nós precisamos para o dia chamado hoje. Também queremos acionar as virtudes da alegria do Senhor. Portanto, Senhor, toda confusão, toda tristeza, todo bloqueio na nossa mente, todas as decisões precipitadas, Senhor, sejam analisadas por nós, discernidas no Senhor, para que nós não entremos nesse ambiente. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Senhor, que o Senhor possa falar conosco nessa segunda semana, que o Senhor possa trazer, Senhor, códigos, que o Senhor possa trazer, Senhor, é, todas as revelações que nós precisamos. Traga, Senhor, é, respostas. Nós vamos nos mover e o Senhor vai trazendo as respostas que nós precisamos. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, queridos? Esse louvor que está tocando, ele se chama O Lugar. E nessa manhã o Senhor falou, veio me mostrando assim, eu acordei e falei, nossa, 2 horas, eu preciso dormir ainda. Porque eu só levanto às 5, né, queridos? E 2 horas, eu falei, nossa, 2 horas ainda é muito cedo. Mas aí o Senhor me trouxe o lugar. E nós já estávamos cantando esse louvor aqui no nosso ministério. E o Senhor falou assim: é um lugar é um ambiente de bênção. E que eu quero deixar com que vocês sejam participantes disso. Amém? Em nome de Jesus. Então, eu coloquei esse louvor e eu fui cantar com o Senhor, né? E ele é muito importante, porque às vezes nós não conseguimos orar isso com o Senhor. É muito bonito.
Ele fala de uma experiência que ele teve, né? Andou procurando o Senhor em vários lugares. Amém, Jesus. Que a mão do Senhor venha nos sustentar todos os dias em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Lugar seguro, meu. Glória a Deus, Senhor. Vamos à nossa palavra de hoje, em nome de Jesus. Que o Senhor possa falar com você grandiosamente, em nome de Jesus. Se a iluminação não estiver boa, tá, queridos? Espero que esteja aqui. Deixa eu baixar aqui um pouquinho ali. Acho que melhorou, né? Apaguei, acendi, mas acho que melhorou. Vamos lá. Bom, então nesta manhã o Senhor me trouxe algo muito importante, né? O Senhor me disse assim: podemos, o Espírito falou no meu espírito, queridos, eu tive essa frase nitidamente. Podemos enganar a alma e manipulá-la, mas o espírito do homem não. Ele não sabe se tem é, amor nas, ele sabe se tem amor nas causas do Senhor. Amém? Então o Senhor me disse isso. Podemos enganar a alma e manipulá-la, mas o espírito do homem não. O espírito do homem, ele não é manipulado, ele precisa ser acionado no espírito do Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. E a nossa palavra hoje está em Apocalipse capítulo 19. Shalom, shalom. E nós entramos na segunda semana de sete, em nome de Jesus, nesse propósito em que nós estamos nesse jejum de aproximação, que nós precisamos nos aproximar do Senhor e conhecer os desejos do coração do Senhor. Nós sabemos que Yom Teruah é um tempo de convocação, de arrependimento, de análise, e isso é muito importante que nós fazemos, né? Essa manhã eu acordei às 2 horas da manhã e eu olhei e falei, nossa, 2 horas, né? Porque geralmente eu tô levantando às 5. Mas aí o Senhor me despertou e eu percebi que era o Senhor mesmo, porque eu comecei a ver cenas, cenário de, de tempos que eu vivi, de sonhos, me trouxe lembrança de sonhos, me trouxe códigos de coisas que eu já tinha vivido, palavra, e aí eu fui montando, né? Esse quebra-cabeça, eu fui montando. E aí o Senhor me trouxe a palavra. E aí eu percebi que realmente era o Senhor, e aí eu sentei e fui escrever, né? Então, o Senhor falou muito através da palavra, e hoje eu quero deixar essa palavra, e essa semana nós vamos trabalhar sobre isso. Cada semana, nos outros propósitos, eu tinha um cronograma onde eu já ia escrevendo e já ia, né, tendo todo o cenário daquilo que a gente iria trabalhar. Mas desse propósito, eu estou totalmente na dependência daquilo que o Senhor está trazendo. Então, às vezes, tento até rascunhar alguma coisa, mas o Senhor está me trazendo assim, desta forma. Amém? Esse louvor, ele se chama O Lugar. O Lugar. E, e o Senhor me trouxe esse momento dizendo que nós estamos procurando Ele em vários lugares, mas existe um lugar, o lugar, Ramacom, o lugar, né? Então, a nossa palavra hoje está em Apocalipse capítulo 19. Bom, o Senhor me trouxe uma frase
É interessante, nem cada propósito o senhor trabalha de uma forma. É, e às vezes eu tento copiar um modelo, né, do que eu já trabalhei da outra vez, mas não funciona dessa forma. E o senhor me trouxe essa frase toda manhã, ou quando eu vou dormir, antes de eu adormecer, o senhor me dá uma frase, e aí eu começo a trabalhar sobre ela buscando na palavra. E a frase é a seguinte: podemos enganar a alma e manipulá-la, mas o espírito do homem não. O espírito do homem, ele não pode ser manipulado. Ele só é ativado e acionado no espírito do Senhor. Apocalipse 19, a partir do verso 11. Diz assim a palavra do Senhor. Tem um subtítulo falando Cristo, vencedor da besta e do falso profeta. Então vi o céu aberto e eis um cavalo branco. E o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chamas de fogo, e na sua cabeça há muitos diademas. E tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. No aplicativo, na Bíblia King James, no meu aplicativo, está dizendo assim: olha, os seus olhos são como chamas de fogo, e na sua cabeça há várias coroas. Que maravilhoso, queridos, que maravilhoso isso. E está, 13, está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama Verbo de Deus, e seguiam no exército que há no céu, montado de cavalos brancos e vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com um cetro de ferro, e pessoalmente pisará o lagar do vinho, do furor da ira de Deus, o Todo-Poderoso. Tem no seu manto, né, no seu talite, e na sua coxa nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Bom, o que o Senhor me trouxe nesta manhã, e ele me mostrou algo muito poderoso, muito lindo, muito forte. Foi algo assim que eu fiquei impactada, impressionada, por demais, por demais. O Senhor me disse assim, que ele só patrocina a paixão e o amor pela igreja, porque ele se apaixonou pela igreja quando ele viu essa mesma paixão nos olhos do Pai. E isso foi muito profundo, queridos. O meu espírito ficou impactado com isso, porque eu fui buscar uma palavra e eu queria uma palavra que falava sobre paixão. E dos versículos que eu trouxe, veio esse. Eu vi o céu aberto e eis um cavaleiro, um cavalo branco, e o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e peleja com justiça, mas os seus olhos são chamas de fogo. Em uma outra versão diz: apaixonados, olhos apaixonados. Então, né, quando nós estávamos lá, né, paquerando alguém, namorando, querendo namorar alguém, a gente tinha aquela paixão, e era um fogo, né? Era os olhos, eles se encantavam, tinha um fogo muito profundo. E aí eu falei, meu Deus, por que o Senhor tem olhos, os seus olhos são olhos de chamas? E aí eu fui estudando, fui orando ao Senhor, e o Senhor disse: os seus olhos, os olhos do Senhor são como chamas de fogo, é uma paixão que ele tem, e em sua cabeça várias coroas, que são de todos os apaixonados pela igreja de Cristo. Eu falei, meu Deus, nossa, que profundo isso, Senhor. E o Senhor me trouxe também o entendimento que existem duas mulheres na Bíblia e que uma é a noiva de Cristo e a outra é a grande Babilônia, né? A grande meretriz, Jezabel.
no sistema, né, constituído de, falsos profetas, né, profético, aquela que contamina para tirar os profetas do Senhor, né, dos seus chamados. Ela ludibria, ela manipula, ela engana, ela seduz para tirar eles do propósito, que é esse amor, que é essa paixão pela igreja de Cristo. Então, existe a noivinha, o sonho, o amorzinho do Senhor, do Pai, e existe a grande meretriz, a Babilônia, que também seduz. E, e eu falei, meu Deus, eu falei, Senhor, me traz tudo que eu preciso para me pôr aqui, eu escrever no papel, para que eu não possa perder esse foco. Porque, queridos, nós precisamos entender qual que é a necessidade do coração do Pai. E aí, o Senhor me trouxe Yeshua, o amor, o tesouro desejável, fogo apaixonado. Meu Deus. E eu até me lembrei de um louvor que nós tocávamos bastante na igreja. Depois que caiu um raio na igreja, a gente tinha um para-raio no prédio antigo e caiu um para-raio. E na época, um pouquinho antes da pandemia, e ele queimou o som do notebook. E nós fomos vencendo todas as contas, e enfim, não trocamos o nosso notebook. Olha só, que coisa. E aí não deixou, não levou em consideração, mas a gente colocava os vídeos na igreja e ele tocava aquele louvor maravilhado da Nívia Soares, e ali fala que o Senhor tinha um fogo nos olhos, um fogo abrasador de paixão, de amor pelos propósitos do Senhor. O Senhor, queridos, foi o Pai tão apaixonado pela humanidade, queridos. Quem é o homem para que nos ame tanto assim? E o Pai teve um amor tão grande que entregou seu único filho, unigênito, primogênito unigênito, para poder vir aqui e se entregar por essa esposa. Que maravilhoso isso, queridos. Mas, quando eu comecei a ler a palavra, eu percebi que essa paixão é algo que nós ou nos agraciamos de algo, de um propósito, ou nós vemos alguém que tem uma paixão por esse mesmo propósito. E o Senhor me fez me lembrar de algo tão importante na minha vida, que eu falei, meu Deus, quando eu era mocinha ainda, e eu estava no comecinho da igreja ali, recém-convertida, eu conheci meu marido na igreja. E o meu marido, ele não era assim um jovem bonito, afeiçoado, como tinha outros mais bonitos e aparentes. Mas nós fomos trabalhar juntos e ele tinha uma paixão, sabe? Ele estava naquele primeiro amor, ele tinha uma paixão por Jesus, ele queria muito, 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 muito se entregar. Ele queria, é, ele queria fazer a vontade do Pai, ser apaixonado pelo mesmo propósito de Cristo que se entregou pela igreja. E isso fez com que eu olhei para ele e a paixão dele era tão grande que eu me apaixonei por ele. Então, eu me apaixonei por meu marido por causa da paixão do propósito dele, de ser apaixonado por aquilo que Jesus foi apaixonado. E Jesus, ele era apaixonado pelo sonho, projeto do Pai, porque o Pai era apaixonado pela humanidade. Então, Jesus olhou e viu toda aquela paixão, né, que exalava do trono da graça do Senhor. E Jesus falou assim: olha, eu vou. Vai por mim, vou. E o Senhor Jesus escolheu se entregar por amor desta noiva. E isso foi tão decisivo, queridos, mas tão decisivo, que, olha só que interessante, em sua cabeça há muitas coroas.
E eu falei, meu Deus, mas o que são essas muitas coroas ou diademas sobre a cabeça de Cristo? São de todos os apaixonados que compraram o mesmo sonho. Todos nós que chegamos à igreja, que, que aceitamos o Senhor Jesus, que nós nos entregamos nas águas do batismo, recebemos um selo ali, olha, propriedade exclusiva, e nós começamos um processo de limpeza, amadurecimento, crescimento, mas a partir do momento que nós já estamos num patamar de amadurecimento, nós queremos ser apaixonados pelo ministério do Senhor. E qual era o ministério do Senhor Jesus, né? O ministério do Senhor Jesus era evangelizar, ir e andar para as nações e libertar. Nós sabemos qual que era o ministério do Senhor Jesus. E isso, queridos, fez com que a gente também se apaixonasse por isso, né? E quisesse as mesmas coisas, o mesmo sonho dele. E isso fez toda a diferença nas nossas vidas. Então, a partir do momento que nós nos apaixonamos pelos projetos do Senhor, nós ganhamos uma coroa. E por que que ela vem para nossa cabeça? Porque o Senhor Jesus, ele é um rei. E se a gente for apaixonado pelas mesmas coisas, os olhos do Senhor têm fogo, chamas de fogo, de paixão, de amor pela humanidade, porque o Pai, ele olhou para o Pai e ele se apaixonou por isso. Meu Deus, que maravilhoso tudo isso. E todos aqueles que são apaixonados ganham a mesma coroa de Jesus. Ai, queridos, que maravilhoso tudo isso. Bom, então o Senhor foi me dando palavras e palavras, e eu falei, Senhor, que profundo tudo isso. Neemias capítulo 1, verso 11. Amém, queridos? Maravilhoso o trabalho do Senhor Jesus, maravilhoso. Somos apaixonados porque realmente vale muito a pena ser apaixonados por aquilo que o Pai é apaixonado. Que maravilhoso. Neemias capítulo 1, a partir do verso 1. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidade de Suzã, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio acerca de Jerusalém. E disseram-me: o restante que não foram levados para o exílio e se acharam lá na província estão em grande miséria e desprezo. E os muros de Jerusalém são derribados e as suas portas queimadas. E aqui a gente vê que no verso 3 são os não apaixonados. 4. Tendo eu ouvido essas palavras, assentei e chorei, lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença dia e noite, pelos filhos de Israel, os teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais tenho cometido contra ti. Pois eu e a casa do meu pai temos pecado, temos procedido de todo corruptamente contra ti. Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés, o teu servo. Que estatutos? Que eles não guardaram. Deuteronômio 6,4. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único. Portanto, amarás ele de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento.
Queridos, este era o único ordenança que o Senhor deixou para o povo. E eles não conseguiram guardar um amor, amar de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Não conseguiram guardar o amor, o fogo nos olhos, que brilham quando a gente olha para aquele objeto amado. Não conseguimos guardar. 8. Lembra-te da palavra que ordenaste a teu servo Moisés, dizendo: se voltarem para trás, eu vos espalharei por entre os povos. Mas se converteres a mim e guardar os meus mandamentos e os cumprires, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e trarei para o lugar que eu tenho escolhido para ali fazer habitar o lugar no meu nome, tabernaculou, habitou, né? 10. E esses ainda são os teus servos e o teu povo que resgataste com teu grande poder e com tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos teus ouvidos à oração do teu servo e a todos os seus servos que se agradam de temer o teu nome e concede que seja bem-sucedido hoje o teu servo e dá-me a mercê perante este homem. Neste tempo, né? Nesse tempo, eu era apenas um copeiro do rei. Então, Neemias, queridos, ele era apaixonado pela terra dele, Jerusalém, a terra do Senhor que ficou ali. E o que aconteceu? O Senhor deu uma ordem para Israel, e a ordem era simples: ouve, ó Israel, Shema, o Senhor é nosso Deus, é único, e amarás ele com fogo e com paixão, de toda a tua alma, de todo o seu entendimento, de todo o seu coração. Hã? Era simples o mandamento. Deixar o amor, deixar a paixão e foram fazer outras coisas. E transgrediram. E acabaram sendo deportados, né? Mas Neemias estava aqui em Jerusalém, ele estava aqui, e ele perguntou por Jerusalém. E aí, né, Hanani falou: o que aconteceu com os outros que não vieram deportados para cá? Estão em miséria e desprezo. Por quê? Porque deixaram o seu lugar, deixaram de amar, deixaram o primeiro amor, deixaram o Senhor. E todas as vezes, queridos, que nós deixamos o nosso lugar, deixamos o nosso propósito, deixamos de amar aquilo que o Senhor ama, entramos nessa situação de miséria e desprezo. Muitas vezes, o Senhor me trouxe muitas coisas nessa madrugada, meu Deus, queridos, se eu não lembrar tudo por hoje aqui, o que o Senhor me trouxe, sonhos, pedaços de sonhos, cenários de conversas, cenário de ministrações de aula, palavras, meu Deus, muitas coisas. Eu falei, Senhor, não deixa eu perder, que essa semana eu possa ir liberando tudo que o Senhor me trouxe, queridos, para que vocês também sejam enriquecidos, assim como eu acordei impactada. Impactada. E Neemias, ele entrou em oração e intercessão pelo povo, porque ele sentiu paixão por aquilo que Deus ama. Jerusalém, queridos. Ah, o lugar que o Senhor escolheu, que Jesus se entregou ali por aquele povo, e aquele povo não quis, e ainda bem que eles não quiseram, porque o Senhor falou, olha, eu estou chamando vocês para uma festa, as bodas, o casamento.
coloca uma mesa, prepara aí. Vocês não vieram, então abre as portas e pode vir todos. E aí entrou nós, os gentios. Hã? E graças a Deus por isso, porque isso nos deu um lugar de privilégio, né? E o meu apóstolo ministra sempre isso, e muitas vezes a gente cai na besteira, né? De deixar o nosso lugar e deixar um tolo sentar no lugar. O tolo senta no nosso lugar e nós perdemos a oportunidade e depois nós ficamos arrependidos, porque o preço é muito caro, queridos, muito caro. E aí o Senhor também me trouxe Ageu 1:4. Porventura é tempo de habitar em casas com luxuoso acabamento, enquanto a minha casa, a minha noiva, continua em ruínas? Buscai primeiro o meu reino e a minha justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6:33. E quando nós escolhemos abandonar aquilo que Deus ama, nós perdemos três coisas principais. O apóstolo falou isso, eu falei, puxa, é verdade. Quando nós escolhemos abandonar aquilo que Deus ama, que é a noiva de Cristo, nós vamos amar, não tenho como amar, eu vou deixar de amar a igreja e não vai dar nada, não. Não, querido, só existem duas mulheres, só existem dois senhores na Bíblia. Ou você ama um e aborrece o outro, ou você aborrece o outro e ama um. Então, só existem duas mulheres. Ou é a noivinha de Cristo, ou é Babilônia, né? A grande meretriz. Então, ela vai ludibriar, né? A grande marcha do mundo, né? Ela vai fazer o quê? Todos esses ministros que estão deixando de amar com amor, com paixão, com o fogo da paixão que sai dos olhos de Cristo, todos esses ministros que vão deixando, eles são enganados, seduzidos. E essa mulher, né, também a gente pode configurar ali, tipificar como Dalila, né, a roubadora de unções. Então, vem ali e rouba aquela unção, né? O ministro deixou o seu lugar, ele deixou o lugar. Qual que é o lugar? A paixão de Cristo pela noiva. Então, quando ele deixa esse lugar, ele abre mão para que outros sentem no seu lugar, a fila anda, e ele vai para o meio da marcha, depois para o final da marcha. Aonde Jezabel já usou e abusou e arrancou tudo até ele não servir para mais nada, ficar imprestável. Eu fiz um estágio de 6 meses no hospital psiquiátrico, e quando eu cheguei lá, né, curiosa, perguntando por tudo, e o rapaz chegou para mim e falou assim: Você quer saber a verdade? Eu falei: Oi, fale. Ele falou assim: Aqui está a escória da sociedade, o lixo da sociedade. Quando a pessoa não serve mais, ela não é produtiva para o sistema, ela não serve para mais nada, que ela perdeu a mentalidade, eles jogam aqui no hospital para a gente cuidar. Aqui é depósito de lixo humano. Nossa, eu achei assim, sabe, um desprezo total pela vida do ser humano, queridos, porque muitos, como você vai desmerecer um ser humano a um ponto de chamar ele de lixo? E ele falou aquilo, eu fiquei assim, impactada, sem palavras, e eu falei, Senhor, tenha misericórdia do ser humano, porque, queridos, se a gente não colocar a coroa de Jesus na nossa cabeça, o que vai ser dos nossos pensamentos? O que vai ser dos nossos. Nós vamos deixar. Uma vez eu fui tomar um sorvetinho de maquininhas, aqueles antigos, e eu cheguei lá para tomar um sorvete e um homem falou assim para mim: Ah, sabe que eu estava conversando aqui com outra pessoa? Que nós não podemos deixar o inimigo fazer ninhos sobre a nossa cabeça, aonde ele vai botar seus ovos, os ovos de basilisco,
Basilisco é um tipo de uma cobra, assim, uma mistura de um pássaro, e ele seduz. Ele vai envolver na pessoa, ele vai seduzindo e ele vai roubando aquilo que a pessoa tem de melhor, a paixão. E eu falei, meu Deus, porque, queridos, uma pessoa, quando ela não tem mais paixão pela noiva de Cristo, e ela fala, olha, eu não quero não, Jesus, essa noivinha é sua, eu não vou me apaixonar por ela, nós estamos perdendo o fogo dos olhos. E é aí que mora o perigo. Porque quando nós perdemos o fogo, a chama do amor pela igreja de Cristo, nós vamos nos apaixonar pela grande Babilônia. Ela vem com o seu pássaro basilisco e ele começa a amontoar sobre a cabeça, porque nós tiramos a nossa coroa e colocamos em algum lugar para alguém sentar. Alguém vai sentar no nosso lugar, vai pegar aquela coroa que nem cabe na cabeça daquela pessoa, e aquela pessoa, e nós perdemos. Perdemos o nosso propósito. E eu falei, meu Deus, queridos, o Senhor me trouxe, enquanto eu estava estudando essa palavra, o Senhor me trouxe assim, olha, não há mais apaixonados pelas causas da paixão de Cristo, a paixão do Pai. Porque Jesus, ele olhou a paixão do Pai e ele ficou apaixonado por aquilo. E ele falou, eu vou. Né? E eu estava, dentro da minha faculdade, eu passei por um ano que esse semestre que eu fiz o estágio no hospital psiquiátrico, eu fiquei muito impactada com tudo que eu vi lá dentro, e isso mexeu muito com a minha estrutura emocional, muito mesmo, porque eles vão desmerecendo o ser humano, queridos. Ele, ali dentro, ele é qualificado como prejudicados, menos prejudicados e mais prejudicados. O ser humano, sem a mentalidade dele, ele tira a coroa que Cristo, da paixão de Cristo, põe num lugar para outro pegar, e aí o que resta da pessoa? O que é que vai restar dela sem um propósito? Hã? O quê? Uma pessoa fica sem. A pessoa fica sem visão. Até marquei aqui: visão, missão e valores. Ela perde tudo isso. Não tem mais. Acabou. Não tem paixão pela noivinha de Cristo? Acabou. O que mais que vai restar para essa pessoa? Se apaixonar pela sedução do basilisco. E ele falou: olha, não deixa, hein? Ele falou assim para mim, um rapaz de sorvete: não deixa amontoar o inimigo fazer ninho sobre a sua cabeça e por ovos, para que esses ovos choquem e essas serpentes entram nos pensamentos. A sedução deste mundo, a sedução pelas coisas do mundo. E eu estava lá na faculdade e nossa, eu sou apaixonada pela minha. Eu admiro o trabalho e a paixão da minha coordenadora do curso, porque ela é apaixonada pelo trabalho dela. E ela fala: eu sou apaixonada pelas pessoas, pela neuropsicologia, eu vou trabalhar para que as pessoas possam alcançar uma mentalidade sadia. E ela faz com tanto amor, com tanto empenho, que nós olhamos para ela e a gente fica apaixonado por aquilo que ela gosta. E esse 2024, que foi um ano que foi muito conturbado para mim, muitas coisas aconteceram, uma época que eu estava transicionando, e eu olhava para ela apaixonada por aquilo, e eu falava para ela: Shaddai, você é linda. Não é que ela era linda, é que ela era apaixonada por aquilo que Deus deu na mão dela, que era o propósito de cuidar do neurológico, do psicológico do ser humano.
Ela é apaixonada por aquilo que ela faz. Então, eu já estava ficando apaixonada pelo mesmo propósito. E eu cheguei a um ponto que eu falei, Senhor, eu acho que eu vou também partir para esse lado. Vou cuidar também. Por quê? Porque a pessoa, nós somos apaixonados de ver, queridos, a paixão da pessoa por aquilo que ela faz. Então, por que que as pessoas elas perdem a beleza? Porque elas caem na sedução de não amar mais a noivinha de Cristo, porque a grande Babilônia, ela vai se adornar. A palavra de Deus fala que a Jezabel, ela põe um vestido escarlate, bonito, ela se pinta, ela adorna, ela senta num trono, ela vai seduzir os profetas do Senhor, os ministros do Senhor, porque ela quer roubar a unção. O que que é unção? É a paixão por aquilo que Jesus era apaixonado, por aquilo que Jesus conquistou. Sobre a cabeça de Jesus há várias coroas. Que coroas são essas? De todos os apaixonados. Eu falei, Senhor. E o Senhor falou assim: não tem problema. Você achar lindo e maravilhoso a paixão dela por aquilo que ela faz. Só que esse não é o seu lugar é comigo. Vem ter esse mesmo empenho naquilo que eu estou te dando. Mas muitas vezes, queridos, nós somos feridos e desacreditados. E nós queremos provar para as pessoas que nós estamos fazendo um bom trabalho para o Senhor. Quanto que, na verdade, nós estamos nos afastados do Senhor. E quando nós estamos afastados, não há mais brilho em nós. E aí, nós podemos ter palavra, uau, palavras, estudos, uau, você ensina, que maravilhoso. Você tem palavra, que maravilhoso. Mas já não tem mais paixão. Então, você vai perdendo aquele brilho. E aí, eu falei, Senhor, eu fiquei depressiva. Eu ganhei 17 quilos. Eu falei, meu Deus, o que aconteceu comigo? E, eu olhava para o espelho, eu não me achava mais. E eu falei para o meu marido, eu fui no médico, ela falou, o que está acontecendo? Eu falei, nossa, meu rosto está decaído. Eu decaí o rosto, porque, na verdade, queridos, nós estamos olhando para aqueles que estão à frente, e a paixão deles contagia a gente. E nós não podemos sair do nosso lugar, porque tem muitos outros pequeninos olhando para nós e olhando a mesma paixão e querendo seguir nessa mesma paixão. Então, quando nós escolhemos abandonar aquilo que o Senhor ama, nós perdemos a visão, a missão e os valores do reino. E isso transfigura, e eu olhava para o meu rosto e falei, Senhor, e quando eu me coloquei 2 meses, eu falei, Senhor, eu quero o Senhor de volta, eu preciso estar apaixonada novamente. E eu falei para o meu marido, nossa, meu rosto está voltando ao normal. Por quê, queridos? Esse brilho é o fogo da paixão que tem que estar em mim. Pela noiva de Cristo, eu não posso deixar de amar a noiva. Porque se eu deixar de amar a noiva, sabe o que vai acontecer? Eu vou amar a meretriz. Não tem como, queridos, não temos escolha. Nós que servimos o Senhor, nós não temos escolha, queridos. Ou nós amamos a noivinha ou nós vamos amar a outra. Não tem. Não tem meio termo. Apocalipse 4. Apocalipse 2. Apocalipse 2, verso, verso 1. A carta a Éfeso. Aquele que se permite a algo. Éfeso, aquele que se permite a algo. Ao anjo da igreja de Éfeso se escreve: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas, o que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Eu conheço as tuas obras,
tanto o teu labor como a tua perseverança, e não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e que e os achaste mentiroso. Tem perseverança, suportasse provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. 4. E aqui diz tudo. Eu tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Acabou a chama, cadê a paixão? Acabou a paixão. A paixão acabou. Acabou a paixão, acabou tudo, queridos, porque entrou na sedução do basilícico e permitiu que a coroa da paixão fosse colocada de lado. Eu não vou ficar com isso aqui porque não é para mim. E aí Basilícico vem, faz um ninho sobre a cabeça e bota seus ovos e deixa ali. E quanto mais a pessoa vai se afastando, se afastando, se afastando do amor, mais, esses ovos vão chocando e essas serpentes vão entrando na cabeça. Eu tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor, a chama do apaixonamento. Cadê aquela paixão? Não tem mais, acabou. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volte a praticar as primeiras obras. Se não, venho, se não, venham a ti e moverei do seu lugar o candeeiro, caso não te arrependas. E quando a gente volta para Neemias, capítulo 2, nós vamos ver que Neemias estava, capítulo 2, verso 1 ao 3, a gente vê que Neemias ele estava bem triste. E o rei perguntou para ele: o que é que você tem? Ele falou: olha, estaria eu triste porque a cidade dos meus pais, ou seja, aquele amor, aquela paixão pela terra, queridos, estava assolada e as portas consumidas pelo fogo. E ele vai pedir a chance de voltar para lá para restaurar. Mas isso aí a gente vê um pouco mais amanhã, em nome de Jesus. E o Senhor falou algo para mim, falou comigo enquanto eu estava escrevendo. O Senhor me trouxe muitas lembranças. E o Senhor disse assim: olha, estamos perdendo a nossa paixão pela visão, missão e valores de Cristo, nos perdendo dentro de florestas amaldiçoadas do mundo. Eu falei: por que, Senhor, florestas amaldiçoadas do mundo? Ele falou: porque os homens, quando Jesus foi fazer aquele milagre no cego, e ele pegou e falou assim: o que você está enxergando? Ele falou: vejo homens como as árvores. Ele falou: não, ainda não, tá vendo no mundo espiritual. E pôs mais um pouquinho de lodinho, e ele falou: agora eu vejo homens. Então, um monte de homens vazios, sem o Senhor, não são árvores frutíferas, são florestas amaldiçoadas. E, e aí eu fui ver sobre as florestas amaldiçoadas. E o Senhor trouxe assim que dentro das florestas amaldiçoadas, isso aqui eu pesquisei no Google, dentro de florestas amaldiçoadas existem cenário de fábulas e personagens onde habitam seres sombrios, lobisomens, bruxas e gnomos, todos contaminados pelo vômito das marchas do mundo, que é um livro que a gente leu sobre a batalha final que o apóstolo passou para nós. E eu falei: Senhor, tem como nós não só arrepender e voltar atrás, mas ser curado disso tudo? E o Senhor falou: dá sim. Eu falei: Senhor, é possível nos apaixonarmos novamente. Porque, queridos, não é que a pessoa não sabe, mas a pessoa, a pessoa não perde. A pessoa, um bom ministro, ela conhece a palavra do Senhor, os estudos são ótimos, são maravilhosos, mas o que acabou é a paixão pela noiva. E aí, quando a paixão acaba,
não sobra mais nada do ser humano. Então a gente acaba parando de olhar. Por quê? Porque não tem mais paixão. Então, eu acredito que esse foi o trabalho do Senhor Jesus apenas por 3 anos ficar aqui na terra. E o Senhor Jesus falou: Olha, pai, eu vou, mas eu não vou passar de 3 anos porque ela é algo assim vistoso aos olhos. É uma sedução fora do comum. Apocalipse 12 fala sobre ela. Uma mulher vestida de sol, com uma lua debaixo dos pés, uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Ela também tem os seus profetas, toda adornada, maravilhosa, sedutora. E eu falei, Senhor, tem como nós revertermos isso e conseguirmos nos apaixonar novamente? O Senhor falou, sim, Apocalipse 3:18. Compra. Olha, vamos lá. Apocalipse 3:18, nós finalizamos. Apocalipse 3. Ó, vamos no... A igreja de Laodiceia, né? Essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeiro princípio da criação de Deus. Conheço as suas obras, que não és nem frio, nem quente. Quem dera se fosse frio ou quente. Assim como for morno, nem é quente, nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. 18. Aconselho que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. Colírio para que unges os olhos, a fim de que vejas. Então, queridos, precisamos de colírio. Compre colírio. O Senhor falou isso. Compre colírio. Então, nós precisamos pingar colírio para que a gente não se apaixone por essa mulher que não é a noiva de Cristo. O Senhor falou comigo, há uma chance. Eu falei, Senhor, há uma chance. Ele falou, há uma chance. Eu falei, Senhor, será que é possível nos apaixonarmos novamente? Porque, queridos, é isso, sabe? Quando a pessoa é apaixonada por uma coisa, ela se torna maravilhosamente linda. Mas quando ela para de ser apaixonada pelas coisas de Cristo, ela não serve para mais nada, queridos. Ela fica sem graça, sem sabor. Para que serve? Isso é muito entristecedor. Vamos orar para que o Senhor nos encontre como apaixonados, né? E não como perdidos dentro de florestas amaldiçoadas, envolvidos nos encantos e nas magias da grande Babilônia, em nome de Jesus, amém? Pai, em nome de Jesus, nessa segunda semana, início de semana do Senhor, que palavra forte, Senhor. Nos perdoa, Senhor, porque estamos tirando, Senhor, as nossas coroas e nos lançando, Senhor, na sedução da Babilônia. Não permita, Senhor, que nós não conseguimos pingar o colírio a tempo, Senhor, para que os nossos olhos sejam abertos naquilo que nós estamos manifestando. Senhor, nos livra, Senhor, dessa sedução da grande Babilônia, onde vem roubar a unção dos ministros do Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus. Não adianta nós termos apenas, Senhor, cargos e funções de nome. Nós precisamos ser apaixonados por aquilo que o Senhor é apaixonado, que é a igreja, a noivinha de Cristo.
Não podemos deixar ela de lado. Vou devolver para o Senhor, eu vou entregar de volta para o Senhor. Não, não é isso que o Senhor quer. O Senhor quer que a gente seja apaixonado até que o Senhor venha. E aí, quando o Senhor vir, aí sim o Senhor vai tirar a noivinha das nossas mãos e ficar com o Senhor. Porque é do Senhor. Mas enquanto isso, nós temos a incumbência, Senhor, e a dádiva. Porque servir o Senhor no reino, isso é uma dádiva. Isso é um privilégio. Cuidar da herança do Senhor. E a noivinha é a herança do Senhor. Que sejamos, Pai, cuidadores do sua paixão, do seu amor. Obrigado, Senhor. Muito obrigado por nos acordar a tempo, para que nós saímos, Pai, dessas florestas amaldiçoadas. Precisamos voltar, cantar, adorar, te amar, ser apaixonados pelo Senhor. Nos perdoa, Senhor, porque nós vamos nos afastando a ponto de achar que somos donos de nós mesmos. E enquanto que nós somos o dom para a igreja, e no lugar de dom para a igreja, nós precisamos ser apaixonados pela paixão do Senhor, em nome de Jesus. Pai, se por algum momento nós fizemos como essas pessoas que Neemias perguntou, cadê? Cadê as pessoas? Ah, eles deixaram seu lugar, eles desprezaram, e agora eles estão lá na província, em estado de grande miséria e desprezo. Não permita, Senhor, que os nossos muros sejam derribados e as nossas portas queimadas. Mas nós queremos fazer e cumprir a tua boa vontade, em nome de Jesus. Pai, todos aqueles que vão ouvir esta palavra, Senhor, que eles sejam ativados neste amor, sejam incendiados, sejam reanimados, sejam apaixonados, em nome de Jesus, por aquilo que o Senhor é apaixonado. Senhor, aqueles que foram envolvidos, Pai, na sedução, Senhor, das Dalilas do mundo, da grande Babilônia, do Basilisco, e roubaram-lhes a unção, e eles estão se sentindo esgotados, estão se sentindo enfraquecidos, desanimados. Ó, meu Deus, em nome de Jesus, que o fogo do Senhor venha a purificá-los como ouro refinado. Troque as vestiduras por vestiduras brancas e pingue colírio nos olhos, para que eles possam enxergar o seu amor de volta, em nome de Jesus. E assim seja. Amém, queridos? Deus abençoe cada um de vocês. E até amanhã, em nome de Jesus. Shalom, shalom.